Hesitei ao me oferecerem o cargo de gerente noturno no McDonald's. Eu já trabalhava lá há 6 meses, mas durante o dia. Eu raramente trabalhava até o fim do dia e conversei com colegas do turno da noite. Eles disseram que não tinham descanso devido à falta de pessoal e que nesse horário os clientes eram insuportáveis. Achei que era o motivo de não acharem um gerente. Em meio ano, 4 já haviam passado por lá, todos pedindo demissão abruptamente. O último deles se chamava Jesse. Antes disso, ele trabalhava à tarde e sempre chegava completamente chapado. Ele vinha tão frequentemente nesse estado que acabou virando algo normal. Então, um dia, ele apareceu totalmente sóbrio. Naquele momento, entendi por que o contrataram. Então, não me surpreendeu muito quando ele aceitou a promoção. Uma das principais vantagens desse cargo era que ninguém ficava no nosso pé. Sem cliente inesperado, sem chefe. Naquele momento, o chefão dormia tranquilamente em casa. E também, podíamos dizer ao cliente que a máquina de sorvete estava quebrada, sem consequências depois. Mas Jesse também pediu demissão logo em seguida. O que mais me surpreendeu na demissão dele foi que ele nem tinha uma semana trabalhando lá. Mas acima de tudo, ele foi embora sem avisar. Ele saiu no meio da noite e nunca mais voltou. O último cheque dele permanecia no armário, pois ninguém conseguiu contatá-lo para lembrá-lo de buscá-lo. Pouco depois, me ofereceram o cargo. Aos 18 anos, eu estava repleto de dúvidas, sem saber o que fazer da vida. Mas o salário era quase o dobro do mínimo. Então aceitei o trabalho, tive uma semana de treinamento, e foi assim que me tornei responsável pelo restaurante, das 7 da noite às 7 da manhã, no total, 5 noites por semana. E não era tão ruim assim. Nas primeiras 3 horas, havia mais um funcionário na cozinha e outro no drive-thru recebendo os pedidos. Eles iam embora às 3 horas da manhã. Depois, eu ficaria a sós com Miriam, que preparava os sanduíches na cozinha. Miriam era uma mulher pequena e silenciosa, na casa dos 40 anos. Ela trabalhou nas cozinhas desse McDonald's por uma década. Ela não falava francês muito bem, mas entendia sem problema. Num domingo, por volta das 4 da manhã, compreendi o motivo da partida de Jesse. O drive-thru e o estacionamento estavam vazios. O sol brilhava e as mesas do restaurante estavam impecáveis. O local permanecia intocado desde a limpeza do faxineiro. O único som audível era das fritadeiras. Eu sabia que ainda tinha muito a fazer, como verificar o sistema de informática, fazer o fechamento e outras tarefas. Fiz uma pequena pausa, depois me apoiei no balcão, olhando na direção das mesas do restaurante, todas vazias. Após as 23 horas apenas, o drive-thru permanecia aberto. Olhei casualmente, mas meu olhar parou no reflexo do vidro, porque vi algo se mexendo debaixo de uma mesa. Com a visão comprometida, me inclinei para a frente e apertei os olhos até ter certeza de que não estava imaginando coisas. O que eu via se mexendo eram as pernas de uma garotinha. Elas estavam esticadas na horizontal, logo abaixo da mesa, usava sapatos brancos. As pernas dela estavam nuas, mas eu não conseguia distinguir o resto. Os calcanhares dela estavam apoiados no chão com os pés apontando para o teto. De repente, ela começou a se mover de um lado para o outro, como se ouvisse música. Eu a observei por um momento. Ela estava machucada ou era uma brincadeira de mau gosto? Após o fechamento, algumas pessoas já haviam entrado no restaurante, seja para fazer um pedido ou ir ao banheiro. Mas o que eu estava vendo ali era muito estranho. Normalmente, eles iam direto ao balcão. Eu dizia a eles: desculpem, mas vocês não têm o direito de estar aqui. O restaurante está fechado. Na maioria das vezes, eles iam embora sem problemas. Eu gritava que o restaurante estava fechado. Minha voz ecoava pela sala. Quando a garotinha ouviu meu grito, suas pernas ficaram imóveis. Elas ficaram assim por um tempo. De repente, a garotinha dobrou as pernas bem devagar, até que eu não pudesse mais vê-las. Pensei que ela estivesse se levantando e esperei vê-la aparecer, mas não aconteceu. Gritei de novo: eu sei que você está aí. Nada aconteceu, suspirei, tirei o fone do drive e fui andando em direção às mesas. Ela ia me confrontar, querendo ou não. Quando cheguei perto da mesa, vi que não tinha ninguém embaixo. Olhei embaixo de todas as mesas, mas não havia ninguém. Então olhei todo o restaurante, e além de Miriam, que estava na cozinha, estava completamente vazio. Fiquei ali, em pé por um momento, eu estava como paralisado. Depois de um instante, recuperei meus sentidos e retornei ao balcão. Eu tentava esquecer que havia imaginado pernas se mexendo sob uma mesa por alguns minutos. Eu me dizia que não estava ficando louco, mas que estava apenas cansado. Recoloquei o fone, verifiquei que não havia ninguém no drive e conferi se todas as portas estavam bem trancadas. E todas estavam.
Se houvesse mesmo uma menina escondida no restaurante, ela estaria lá por no mínimo 5 horas. Isso era impossível, sorri com a ideia, já teríamos notado antes. Revirei o restaurante com o olhar ao voltar ao balcão e fiquei paralisado. No reflexo da vidraça, agora eu podia ver um sapato branco apoiado no chão. Mas desta vez não havia ninguém debaixo da mesa, nenhum par de pernas preso a ele. Virei-me para tentar chamar a atenção de Miriam, pensando que talvez ela também conseguisse vê-lo. Mas ela não estava mais na cozinha, devia ter ido buscar ingredientes na despensa. Virei-me de novo, tentando ver meu reflexo pelo melhor ângulo. Mas tudo o que eu via debaixo da mesa era penumbra, em frente ao sapato branco. Mas logo vi uma mãozinha pálida sair da penumbra, pegar o sapato e levá-lo de volta para debaixo da mesa silenciosamente. Prendi a respiração, olhando fixamente para o reflexo no vidro. Durante o que me pareceu uma eternidade, esperei que algo mais aparecesse para me confirmar que aquilo não era uma alucinação. Eu nem sei quanto tempo levei para perceber que o telefone estava tocando. Miriam me chamou do escritório. Ela vinha em minha direção com o telefone sem fio. Olhei pela última vez meu reflexo na janela e peguei o telefone. Não ver nada ali me permitiu relaxar. Murmurei algo para mim mesmo. Algo como, você está cansado nesta noite, não está ficando louco. Então, agradeci a Miriam e atendi a ligação. Eu não esperava nada de especial. Normalmente, a essa hora, era engano, crianças passando trote ou pessoas querendo confirmar se ficávamos abertos a noite toda. E quando ouvi a voz do outro lado da linha, soube que não era nenhum desses 3 casos. Alô, me ajude, por favor, eu imploro. A voz suave e trêmula de uma garotinha vinha do telefone, uma garotinha. Meus olhos se voltaram para a janela. Quem é? Estou presa. Ela disse. Dessa vez, não vi nada estranho debaixo da mesa. Estou presa debaixo da mesa. Onde você está? Na minha cabeça, eu sabia exatamente onde ela estava. Me ajude a sair daqui. Ela continuou, como se não tivesse me ouvido. Estou presa, não consigo sair. Eu fiquei arrepiado. Antes de tudo isso, o reflexo era embaçado, mas agora, estranhamente, eu via perfeitamente claro, exatamente como em um espelho. Mas no reflexo, nada havia de incomum, nada mais. Fui tirado debaixo da mesa, mas a voz ao telefone continuava a me implorar. Por favor, senhor, eu imploro. Faz muito tempo que estou preso aqui. Quase desliguei o telefone naquele instante. Se isso tivesse acontecido, eu poderia negar tudo para mim mesmo. Se o telefone tivesse tocado de novo, eu não teria atendido. Mas esse não era o tipo de coisa que dava para ignorar assim. Eu tinha essa angústia de que, não importava quantas vezes eu desligasse, a garotinha continuaria me ligando. Voltei para as mesas. Não estava andando mais devagar que o normal, mas parecia levar uma eternidade para chegar lá. Eu não parava de pensar em Jessie e em seu desaparecimento sem deixar rastros. Então eu me inclinei e olhei debaixo da mesa. E como da última vez que fiz isso, não havia ninguém. Eu suspirei de alívio. Eu suspeitava que a voz do telefone era falsa. Agora estava claro que era uma pegadinha, ocorrida no momento perfeito. Eu disse no telefone, muito engraçado, bando de idiotas. E nem pensem em ligar de novo. Mas agora eu consigo ver vocês. Disse ela, com uma voz aparentemente perturbada. Olhem, eu estou bem ao lado de vocês. Você está usando um uniforme preto, um boné e um microfone. Sim, eu sei, respondi irritado. Se fosse uma pegadinha, era hora de mostrar que eu já tinha sacado tudo. Aqui é o McDonald's, todos usam uniforme. Mas seus olhos são castanhos, você não tem aliança e está com um curativo na mão direita. Ela prosseguiu com a descrição exata de mim. Eu estar abaixado debaixo da mesa, o formato do meu nariz e minhas mãos tremendo. Olhei novamente para a janela, tentando ver o estacionamento. Era inevitável. Alguém estava me olhando de fora, mas eu estava enganado. O reflexo era tudo o que eu precisava ver, pois ali, agora, eu podia distinguir o rosto de uma garotinha aparecendo 2 ou 3 centímetros acima. Debaixo da mesa, ela me encarava, a menos de um braço de distância. Seus lábios se moviam, em sincronia com as palavras que eu ouvia pelo telefone. Fui até uma cadeira, me afastando o máximo possível. Deixei o fone cair no chão e ainda ouvia a voz dela através dele. Mas nenhum som vinha debaixo da mesa. Ela ainda estava no reflexo, perfeitamente visível, me olhando com grandes olhos negros. Ela continuava falando, mas não tentou se aproximar. Peguei o telefone e corri atrás do balcão. Meu coração acelerava e eu tinha dificuldade para respirar. Olhei para a janela de novo e ela ainda estava lá me encarando, com a cabeça mal passando da mesa.
Ela franziu a testa e lágrimas vermelhas escuras começaram a escorrer pelo rosto dela. Recoloquei o fone no ouvido e ouvi o que ela dizia. Por que você foi embora? Achei que você fosse me ajudar. Estou presa, não consigo sair. Ela continuou e eu não parei de ouvi-la. Isso quase me deixava doente de tanto ouvir ela chorar assim. Por favor, eu quero finalmente ser libertada. A voz de Miriam me tirou daquele momento de horror. Eu me virei e vi que ela me olhava com os olhos arregalados. Você está bem? Por um momento, não soube o que dizer. Tudo que se refletia desapareceu. Mas agora eu tinha certeza absoluta de que nada disso vinha da minha imaginação. Recoloquei o fone no ouvido e ouvi novamente o grito da garotinha. Era quase reconfortante. Isso significava que ela era real, pois eu podia ouvi-la. Contei para Miriam sobre a garota e a voz ao telefone, mas provavelmente falei rápido demais, porque ela não entendia o que eu tentava dizer. Entreguei o telefone para ela e pedi que escutasse. Miriam colocou o telefone no ouvido, ouviu por alguns segundos e então, calmamente, desligou e colocou o telefone no balcão. É a criança demônio, disse ela. O quê? Ela repetiu lentamente, tentando pronunciar o mais claramente possível. A criança demônio. Ela repetiu. Ela vive debaixo da mesa. Não deixe que ela te toque e tudo deve ficar bem. Depois, ela voltou, limpando as grades e cantarolando. Ouvi um barulho vindo do meu fone de ouvido, e no momento em que ia atender, meus dedos pararam a poucos centímetros do botão. Olhei novamente para o rosto da garotinha através do vidro, e como vinha fazendo desde antes, ela me encarava, sem piscar nem desviar o olhar. Bom dia, disse o cliente. Mas anotar o pedido dele era a última coisa que eu queria fazer. Minhas mãos suavam, minha cabeça girava, eu estava tão abalado que senti náuseas. Tem alguém aí? Insistiu o cliente. Alô, tirei meu capacete e saí, e nunca mais coloquei os pés naquele prédio maldito, alô.